estar aqui é uma oportunidade de... É uma aposta, na verdade, né? Nessa continuidade das aprendizagens da gente, porque toda vez que a gente se desafia a falar sobre determinado assunto e se põe a pensar sobre ele, a gente aprende. Então, já quero agradecer por isso também. A Lorena me perguntou sobre como eu poderia chamar essa conversa, e eu propus esse tema aqui, educação do campo entre o direito e as negações, e, portanto, nós temos três grandes questões aí, né? A educação do campo, que é a nossa centralidade, mas olhando a educação do campo pela perspectiva do direito, não estamos falando de um privilégio, não estamos falando de algo que em determinado momento foi encontrado por alguém, posto em prática, é uma construção que vem pela ideia da luta, não é, que faz o direito. Mas estamos falando também em um determinado momento, que é um momento não apenas de negacionismo, mas também de negações, né? As negações que, nesse caso, se mostram quando tiram de nós a possibilidade de avançar na construção da cidadania, na construção de outra realidade para as pessoas que, ao longo do tempo, são invisibilizadas, são negadas, como as pessoas que vivem no meio rural. E eu tenho visto que as pessoas sempre, ao falar, né, têm o cuidado de dizer de onde estão falando. Né? Eu também quero dizer de onde estão falando, porque realmente o lugar de onde a gente fala diz muito sobre nós. Né? Então, eu, como já disse a Lorena, sou Lucineide Barros Medeiros, eu sou uma professora negra, meus cabelos são enrolados, para as pessoas que não conseguem ver essas imagens que eu estou apresentando aqui. Uso óculos, tenho mais ou menos 1,50 m de altura, mais ou menos 50 quilos. Agora eu estou com uma blusa estampada, com a cor predominante laranja, e acho que isso um pouco me define a respeito de como eu me apresento aqui nessa tela. Mas, além disso, eu quero dizer também que eu estou falando sobre a educação do campo aqui, não por qualquer razão. É porque eu estudei um pouco sobre isso, meu doutorado foi sobre essa temática. Eu também venho trabalhando na construção da educação do campo, agora mesmo, há pouco tempo, em 2019, nós tivemos a colação de grau de uma turma de 35 educandas e educandos que se tornaram pedagogos e pedagogas para as escolas do campo. Foi um curso de pedagogia na modalidade educação do campo, que nós realizamos na UESP, com o apoio de recursos federais e sob a nossa coordenação. Então, eu tenho estudado e tenho procurado também atuar concretamente a partir dessa temática, que é muito mais do que uma temática, é uma militância. Eu também participo do Fórum Piauiense de Educação do Campo, que é um espaço que reúne pessoas e entidades que estão nessa construção. E trouxe aqui uma legenda que diz que o mato não saiu de mim. Eu tenho ouvido muito, em tom de brincadeira, as pessoas dizerem umas para as outras, às vezes. Fulano saiu do mato, mas o mato não saiu dele ou dela. E eu quero dizer para vocês que eu
sair um pouco do mato, porque eu não consigo mais viver na zona rural para fazer o que eu faço, eu tenho que viver na cidade. Eu estou falando aqui a partir de Teresina, da zona norte de Teresina. Mas o mato não saiu de mim, porque eu tenho uma relação de muita identidade com a zona rural. Eu nasci na zona rural, morei, estudei na zona rural até os 9 anos, quando meus pais, como muitos outros pais e mães, tiveram que fazer naquele momento, na década de 70. Para mim, para a nossa família, foi em 1977. Nós saímos da zona rural de Campo Maior, meu pai botou todo mundo dentro de um caminhão, não coube todo mundo na bolé, porque já éramos 6 filhos e filhas, e o que a gente tinha em cima do caminhão, e viemos para Teresina, porque a escola que a gente estudava não tinha mais a série que a gente precisava cursar. E, além disso, morávamos num lugar muito de difícil acesso, que só ia carro lá uma vez por semana, sem condição de assistência à saúde. E eu estou contando essa história para dizer de onde é que eu venho e o que habita em mim, mas também para dizer um pouco da história de muitas e de muitos de nós, né? Se não diretamente nós mesmos, mas pelo menos as pessoas de quem a gente descende. Portanto, eu sou do interior, e essa palavra interior eu quero carregá-la aqui nessa exposição, porque ela diz muito sobre mim. É o interior que a professora Rosa falava agora há pouco, né? Esse lugar que nos habita, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ir lá para nos acalentar, para encontrar com nós mesmos, e é também o lugar que deve ser a referência de onde a gente sai para encontrar com as outras pessoas, né? E por isso eu trago aqui uma pergunta que gostaria de levar para cada pessoa que está aqui conosco nesse espaço, que é a pergunta: onde nasceram os nossos e as nossas antepassados e antepassadas? De onde é que a gente vem? Né? Penso que é muito importante a gente se situar em relação a isso, nesse sentido do que eu dizia, para a gente saber quem somos, não é? Para a gente saber de onde é que a gente começou a construir a nossa história. O Frei Beto, ele escreveu numa obra chamada Elogio à Conscientização, uma obra que ele tematiza as ideias do Paulo Freire de modo muito central, e ele traz essa afirmativa: a cabeça pensa onde os pés pisam. Nós estamos num espaço de universidade, eu imagino que a maior parte das pessoas que estão aqui estão vinculadas à universidade, e essa nossa vinculação, ela privilegia muito o intelecto, né? A cabeça, o pensamento, e muitas vezes se esquece dos nossos corpos, ou negligencia os nossos corpos. Por isso é tão importante discutir o que estávamos discutindo há pouco com a professora Rosa, com a professora Mara, sobre melhor dizer, sim, com a professora Mara, sobre o adoecimento, não é? O adoecimento que, de modo geral, nesse momento, a gente pensa muito nos corpos, os corpos adoecidos, hospitalizados, que precisam de oxigenação, mas é muito importante não perder de vista que os nossos corpos, eles subsistem a partir da nossa cabeça, a partir do nosso intelecto, mas que a gente não pode fazer hierarquia entre o que é o nosso intelecto, a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de ser nos nossos corpos. Porque os nossos corpos que andam, que nos levam para os lugares, que nos apresentam,
não é? Que sofrem os olhares que muitas vezes não são os olhares que nós desejamos que fossem lançados sobre nós. Eles também dizem muita coisa de nós, né? Então, eu quero colocar a pergunta para a gente pensar mesmo de onde vieram os nossos antepassados. Provavelmente, se a gente vai a fundo nessa busca, nós vamos encontrar que a maior parte dos nossos antepassados vieram da zona rural, né, como território de existência. Moraram na zona rural, trabalharam na zona rural, e em algum momento procuraram a cidade. E que talvez a gente já nasceu na cidade, talvez a gente nem tenha relação com a zona rural, mas provavelmente, por essa cadeia ancestral, nós sejamos da zona rural. Bem, e a gente chega na escola. Eu, como disse, estudei na escola da zona rural até os 9 anos. Era uma escola pequenininha, que a gente chamava de grupo escolar, porque a rede de educação naquele momento se organizava a partir de escolas isoladas, então se pegava algumas escolas e formava um grupo, chamava grupo escolar. Eram as escolas de determinada localidade. E nessa escola a gente não tinha parede, só tinha assim um parapeito para evitar que os animais entrassem, e a gente tinha as carteiras, que sentávamos de 2 a 2 nas carteiras assim na horizontal. Na hora do recreio a gente jogava bola de meia, nem faz tanto tempo, eu tenho 53 anos, né? Nem faz tanto tempo. Mas desde aquela escola até a escola que eu conheço hoje, que eu trabalho, que é a Universidade Estadual do Piauí, nós temos uma tendência, que é uma tendência muito complicada, que precisamos superar. A tendência de a escola nos olhar como se nós fôssemos todos e todas iguais, né? Essa imagem aqui do livro Cuidado Escola, ela quer mostrar um pouco isso, né? Como é que essas figurinhas tão diversas podem tomar, todas elas, um lugar igual? E não podem, na verdade, tomar um lugar igual, porque nós somos diferentes. E nós pertencemos a lugares, e não futuras, como está escrito aqui, a culturas diferentes. Então, nós não somos iguais. Nós somos diversas. Nós somos diversos. E é preciso que a escola nos veja, nos compreenda, se relacione com a gente a partir dessa diversidade, a partir dessas diferenças também. Bom, eu trouxe aqui 2 referenciais temporais, 1970 e 2015, para falar um pouco para a gente sobre o comportamento populacional do Brasil, olhando para esses 2 momentos, a partir de dados do IBGE. Então, no Brasil, em 1970, 44% da população era rural, em 70. Em 2015, apenas 15% da população era rural. Então, veja como essa diminuição cresceu e cresceu rápido, não é? De 44% em 70 para 15% em 2015. No Nordeste, a situação já não é dessa mesma proporção. Nós tínhamos 58,2% de população rural em 1970, e em 2015 nós passamos a ter 26%. Portanto, quase um terço permaneceu rural em 2015, não é? Quando mais da metade era rural em 1970. No Piauí, em 70, nós tínhamos quase 70% da população, portanto, de 10, aproximadamente 7 era rural, e em 2015 nós passamos a ter 32,5%, um terço. Então, nós de 10 passamos a ter um pouco mais de 3 na zona rural. Mas vejam que Nordeste e Piauí são muito mais rurais
do que o Brasil, de modo geral. E a gente conhece essa história, a história da industrialização, que é uma industrialização que não se completou em todo o território brasileiro. Por exemplo, o Piauí não é um estado industrializado, e talvez isso tenha muito a ver com a nossa baixa urbanização, se comparado com o restante do país. Isso acontece também no Nordeste, e isso não é um fenômeno que fale unicamente do desenvolvimento tecnológico, industrial, mas fala também dos modos de vida, né, de como vive a maior parte, ou uma grande parte da nossa população. Tem uma economista nordestina, a professora Tânia Bacelar, que ela diz que o IBGE está equivocado na classificação de urbano e rural que faz, porque ela diz que 90% dos municípios do Nordeste, eles têm aproximadamente 5 mil habitantes, 90%. Então, nesse sentido, a gente tem muito mais população rural no Nordeste do que os dados do IBGE indicam, não é? Porque esses municípios, quanto menores eles são, quanto menos população eles são, mais identidade rural eles carregam. Pois bem, mas nós estamos submetidos a uma política que organiza as relações sociais, e não é a política partidária, exatamente, que eu estou falando, é a política das relações, que diz como a sociedade deve se comportar, como ela deve produzir, o que ela deve produzir, como o resultado dessa produção deve ser distribuído ou concentrado, né? E essa política, ela preza muito por uma coisa chamada desenvolvimento. Quase todos os planos de governo, inclusive o da educação, vão falar em desenvolvimento. Parece uma coisa desejada por todo mundo, né? Só que quando essa política, do jeito que ela vem sendo construída, fala em desenvolvimento, na verdade, a gente poderia substituir esse termo desenvolvimento por crescimento. Porque, na verdade, está falando sobre isso, sobre um ideal de crescimento. E aí, pessoal, crescimento a gente pode medir com uma régua, com uma fita métrica, a gente pode botar na balança, mas desenvolvimento é uma coisa muito mais complexa. Desenvolvimento, a gente precisa ouvir o que as pessoas estão dizendo sobre elas, o que os territórios estão apontando a respeito de como estão, do que precisam, não é? Do que estão gritando, reivindicando para poder organizar uma política de desenvolvimento. E no contexto dessa política de desenvolvimento, o que a gente tem visto dessa que é a dominante, o que a gente tem visto é uma espécie de ideal em que nele a zona rural aparece como o desejo de um lugar cada vez mais sem gente e, portanto, também sem educação, né? Porque a zona rural, especialmente no estado do Piauí, no Nordeste, que são lugares ainda pouco explorados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos grandes empreendimentos, eles, ao mesmo tempo em que são pouco explorados, se colocaram como grandes possibilidades para o desenvolvimento. São lugares com muita terra, com muita área, de vegetação ainda nativa, com um bom lençol freático, com boa capacidade de incidência de raio solar, né? E assim são lugares de grandes potenciais, é o que a propaganda oficial a todo momento diz para nós. Se a gente escuta o governo do estado, se a gente escuta o governo federal, eles vão falar o tempo todo sobre isso. E quando se fala em desenvolvimento, um pouco essas as imagens que são mostradas. Paisagens a perder de vista com uma mesma plantação. Ou é soja, ou é eucalipto, ou é fruticultura, não é?
Outros lugares, terra cortada, como essa que está aqui na imagem ao centro, para explorar mineração, para explorar metais preciosos, não é? Tudo em nome desse desenvolvimento. E aí essa ideia, ela não casa com algumas outras, como, por exemplo, com o pensar do meio rural como um lugar que deve ser um lugar de cultura, de educação, não se faz isso sem gente, e que precisa ser um lugar também que garanta a soberania alimentar do nosso povo. Mas não é possível construir soberania alimentar plantando uma coisa só, plantando uma hora só soja, outra hora eucalipto, ninguém nem come eucalipto, né? Então, essa ideia de desenvolvimento é uma ideia que está assentada em um paradigma, que a gente, na literatura, vem chamando de um paradigma urbanocêntrico. Um paradigma que pensa o mundo, que pensa a sociedade a partir do parâmetro do urbano. Então, pensou em urbano, pensou em luzes, pensou em progresso, pensou em desenvolvimento, pensou em sabedoria, não é? Não é à toa que é nas zonas urbanas onde nós vamos encontrar os centros universitários, né? As instituições ditas de referência na educação, mas esse paradigma, ele não nasce do nada, ele vem assentado em uma base que organiza muito das nossas relações sociais. E eu quero chamar a atenção para 3 elementos dessa base. Um é o elemento colonialismo. Na verdade, colonialismo é uma expressão mais recente, porque a gente conhece mesmo a expressão colonial, né? Que vem pela colonização. Aquele momento na história que a professora Marli falou no primeiro dia, não é, em que a própria história oficial se encarregou de dizer para nós que foi um momento de descoberta e que hoje a gente teima em dizer que foi um momento de invasão, não é, porque nós não fomos descobertos ali, nós já existíamos a partir dos nossos antepassados indígenas, os povos que nós não chamamos de índio, porque eles também não querem ser chamados assim, porque isso carrega uma carga pejorativa muito forte, muito negativa, né, de índio, como essa pessoa, como a gente xinga as pessoas, fulano é muito índio, né? Então, eles querem ser chamados de povos originários, esses povos que fundaram esse lugar que hoje nós chamamos de Brasil, mas que, ao serem encontrados pelos portugueses, não foi um encontro de iguais, foi um encontro de uma cultura se sobrepondo sobre a outra. Foi um encontro para explorar os recursos naturais desse lugar que foi encontrado, para roubar os recursos naturais desse lugar que foi encontrado. Não é? O primeiro extrativismo foi o do pau-brasil, e depois veio toda uma cadeia de extrativismo a que se coloca até hoje. Não é? Basta ver aquelas imagens que a gente colocava anteriormente, que quando se instala os projetos de pesquisa, que hoje eles se dão de modo institucionalizado, né? Quando se começa os projetos de pesquisa, na verdade, não se está pensando em encontrar recursos para desenvolver o nosso povo, está pensando em encontrar recursos para desenvolver para servir a uma pequena minoria, e muitas vezes recursos que vão servir para a exportação.
não exatamente para servir as pessoas desse lugar. Então, os teóricos que tratam sobre isso, especialmente de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, onde estão autores como Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Henrique Dussel, Catherine Walsh, elas vão dizer que nós temos um fenômeno em que cessou o colonialismo, que é aquele do aprisionamento dos corpos para trabalhar ou para ser amansados. Eu participei agora, há menos de 15 dias, de uma banca de mestrado, em que a autora do programa de Sociologia da UFP, ela escrevia no trabalho dela sobre o mito da Índia pega a dente de cachorro. Eu não sei se vocês já ouviram histórias com essa passagem, que diz, olha, minha família conta que minha bisavó era índia e foi pega a dente de cachorro. Né? O que ela diz é que esse mito é um mito que fala de uma violência que está na base da nossa Constituição, em que o de fora olhou para nós e disse, é preciso amansar esse povo. E amansar queria dizer isso, botar uma roupa, porque não podia deixar os corpos nus, mudar o jeito de se relacionar com a divindade, portanto, imprimir uma religião, mudar os nomes das pessoas que deveriam ser agora nomes de santo, e por aí vai. Não é? Então, esses teóricos, eles vão dizer, os que eu mencionei, vão dizer que quando cessou o colonialismo, esse que vem pelo aprisionamento dos corpos, não é? E por imprimir essa cultura à força, não é? Se constituiu uma outra coisa chamada de colonialidade, que é assim, não dá mais para aprisionar os corpos, então agora nós vamos aprisionar as mentes. E as nossas escolas, as nossas universidades, inclusive, têm servido muito a isso. Uma outra dimensão é a do escravismo, que se junta com essa ideia do colonialismo, e continua com o processo de escravidão dos corpos, mas agora corpos negros, corpos trazidos do continente africano para servirem de mão de obra não é barata como é agora, né? De mão de obra sem valor nenhum, para enriquecer a uma minoria. E se junta, nesse período mais recente, ao modo de produção social capitalista, que agora tem uma fase neoliberal ou ultra-neoliberal, em que cada vez mais deve ter menos Estado, ou seja, menos política social realizada pelo Estado, enquanto que essas coisas que eram realizadas pelo Estado como dever do Estado, tipo saúde, tipo educação, devem passar agora a ser responsabilidade da iniciativa privada, ou seja, do mercado. E a gente, para ter acesso, tem que pagar. Não é à toa que, nesse momento de pandemia, nós estamos sofrendo tanto pela falta de um sistema de saúde forte. E olhe que nós ainda estamos bem porque nos restou um pouco de SUS. Né? Se o SUS tivesse sofrido mais do que sofreu nesse período, desde a sua criação até aqui, nós estaríamos em situação muito pior nesse momento de pandemia. Agora, imaginem o que é a gente ter uma ordem política que pensa, por exemplo, que a educação deve ser uma coisa que a gente deva contratar para poder ter, né? Contratar uma escola privada, contratar uma universidade privada para a gente estudar, para a gente ter um diploma, numa situação de tão crescente empobrecimento como nós estamos agora. Né? Então, essa é uma ordem muito perversa, que ela está conformando essa ideia urbanocêntrica, que organiza as coisas em termos de dualidade. De um lado está o mercado
de outro lado está o consumo. De um lado está o Estado, do outro lado está a sociedade. De um lado está o meio rural, do outro lado está o meio urbano. As coisas, elas não são organizadas de modo a se harmonizarem. Elas são organizadas de modo a concorrerem, a uma tirar as energias da outra para poder existir. Então, nesse contexto, é que nós vamos vendo crescer a ideia de uma educação rural. Essa educação rural que é a que me deu a oportunidade de estudar até os 9 anos na escola rural, não é? Em que essa escola, como era a minha, é uma escola pequenininha, com poucos alunos, não é? Com uma condição de infraestrutura muitíssimo precária, e isso não foi só lá nos anos 1970, 77, isso é agora também, né? Essa escola rural, ela segue sendo uma escola muito precária, uma escola que muitas vezes não tem a cara da escola que nós aqui pela cidade conhecemos. Mas, além disso, a escola rural é uma escola que não se faz por ela mesma, se faz pelos de fora, não é? Por isso, a professora é geralmente da cidade, o livro é o mesmo que a gente estuda na cidade, as paisagens que aparecem nos livros são as paisagens da cidade, os exemplos que aparecem são os exemplos que a gente conhece da cidade, porque ela não é precária só do ponto de vista da estrutura, ela é precária também do ponto de vista pedagógico. Os dados, eles indicam que 70% dessas escolas rurais, ainda são multisseriadas, ou seja, crianças de várias séries estudando numa mesma sala de aula com uma única professora. Indicam também que mais ou menos metade dos professores e das professoras que dão aula nessas escolas não tem ensino superior, quando desde 2000, desde a LDB 9394/96, ou seja, desde 96, que já abre a obrigatoriedade de que todas as professoras e professores que atuam na educação básica tenham curso superior. E ainda cerca de metade das que atuam na escola rural não tem curso superior. E uma boa parte delas vem da cidade, né? Para trazer essa cultura urbanocêntrica para as pessoas que são do território rural. Mas aí, pessoal, as coisas, elas não são paradas, elas se movimentam. E é por isso que a gente esperança, como disseram as professoras ainda agora há pouco. Não é? Por isso que a gente se dá a liberdade de esperançar, porque nós não estamos parados no tempo, nós estamos nos movimentando, e esse movimento vai fazendo com que a gente saia de determinadas realidades que nos oprimem para construir outras realidades. Então, uma dessas realidades que a gente vem construindo é a da educação do campo. Eu separei o para na educação rural e o do na educação do campo. Porque a ideia da educação rural é essa ideia mesmo de uma educação que se faz olhando os educandos como esses depositários, né, que vem alguém de fora e lhes dá alguma coisa, faz para eles alguma coisa, e parece que são os coitadinhos, as coitadinhas, né, e outras vezes parece que são os devedores de determinados favores, porque a professora faz tanto esforço para se deslocar da cidade, para ir dar aula na zona rural, quando, na verdade, pessoal, isso tudo é uma arquitetura que foi feita para que se dê desse modo. Por que as professoras não podem ser da zona rural? Porque não tem investimento para a educação na zona rural. Porque o investimento que é feito na zona rural é esse, para que a gente comece a estudar até determinado ponto, como foi a minha história, depois a gente vá para a cidade, porque não tem mais escola, e chegando na cidade, a gente estude e depois não volte mais. Porque como voltar para a zona rural se a zona rural não tem escola para eu continuar estudando, quando diz que a educação agora deve ser ao longo da vida, para eu fazer uma especialização, para eu fazer um mestrado, para eu fazer um doutorado, nem transporte tem.
Nem internet tem. Esses dias eu vi num programa de rádio uma jornalista contando uma história, assim, parecia como uma coisa folclórica, que um rapaz conseguiu se sair muito bem no Enem, sendo da zona rural e tendo que assistir aula em cima de uma árvore, não é? Porque lá é onde ele consegue acessar a internet. Parece até que é uma coisa assim que rende matéria jornalística, não é? Isso, o pessoal, não tem nada de extraordinário. Isso teria que se apresentar como uma condenação a quem, ao longo do tempo, administra as políticas públicas para que elas sejam desse jeito, para que elas sejam políticas de negação, ao passo de alguém tirar uma nota, alguém da zona rural tirar uma nota boa no Enem, e ser tratado assim, como uma coisa que rende uma reportagem de grande repercussão. Então, essa criação chamada educação do campo, ela vai dizer, não é para ser assim. É necessário dizer que a educação, ela é desse lugar. Por isso eu digo, eu sou do interior, porque a educação é desse interior, é desse lugar. Os educadores devem ser desse lugar. O material didático deve estar sintonizado, contextualizado na realidade desse lugar. Então, é necessário desnaturalizar muita coisa, pessoal. É necessário ir àquela ideia de tipo ideal do Durkheim para pensar sobre esse tipo ideal que criaram para nós, que a escola urbana é essa escola aqui, que eu mostro na imagem, essa imagem de uma escola daqui do Piauí, né? A quadra coberta, muito colorida, as crianças estudando, olhando para um smartphone, com muito material sobre a mesa, né? Essa escola existe, mas infelizmente é a escola que se conhece na zona rural, mas ainda vale dizer, ou melhor, na zona urbana, mas ainda vale dizer, mesmo na zona urbana, tem lugares que não se conhece essa escola, porque nas periferias a escola também não é desse jeito, né? Então, é preciso também desnaturalizar essa escola aqui, a escolinha rural, não é? Essa que parece um pouco com a que eu estudei, a que está na imagem aqui do lado direito. Não é? A parede, metade da parede, né? Nesse caso aqui nem reboco tem, um quadro que ainda é para escrever a giz, uma cozinha com essas condições aqui, suja, o ônibus que vive a maior parte do tempo quebrado, não é? Quando tem ônibus, porque ainda tem muitas crianças que são transportadas em carros abertos, correndo risco, inclusive risco de vida. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é necessário sair de uma construção movida pelas ausências, pela falta, pela negação, para uma construção movida pelas emergências. Que é necessário a gente inventar coisas. E é por isso que tem essa invenção da educação do campo. Mas ela não vem de qualquer modo, ela vem num movimento de luta, com a participação muito efetiva dos movimentos sociais do campo, como o Movimento Sem Terra, que é o MST, como a Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, como mais atrás ainda as ligas camponesas, que se atreveram a desafiar essa ideia de progresso, essa ideia de desenvolvimento, essa ideia de rural, essa ideia de pessoa do meio rural como uma pessoa coitadinha, desprovida de conhecimento, que basta ter o conhecimento para manejar a enxada, que isso já é suficiente. Mas é preciso também portanto, é preciso desnaturalizar a escola também, né, para que isso possa acontecer. Então, a escola, não basta ter escola no meio rural, não basta ter escola rural, é necessário transformar a escola rural numa escola do campo, porque nós estamos falando de um paradigma. O paradigma da educação do campo é um paradigma que desconcerta aquele paradigma urbanocêntrico, não é? Que nega a ideia de uma construção colonialista que aprisiona as nossas mentes, que nega a ideia de
é um conjunto de negações que vem pelos preconceitos que jogam a maior parte da população negra em situação de muita desigualdade em relação à população não negra e, por consequência, e também outros setores da população, como mulheres, como LGBTs, como crianças, né, no momento anterior, uma pessoa comentava sobre as violências contra crianças, que realmente é uma situação muito preocupante. Isso vem nessa lógica de que a criança é um ser menor. Durante muito tempo, as crianças foram chamadas de menores, por essa ideia de que a criança é um ser menor, não é um sujeito de direito. Então, essa ideia da escola do campo, ela mexe em todas essas ideias. Ela pensa em uma escola para a diversidade, portanto, a educação do campo é primeiramente para os povos do campo, que vivem no campo, mas não é só para esses, é para o conjunto da sociedade. O conjunto da sociedade precisa compreender o que significa o meio rural para a própria sociedade. Tem uma fala do movimento dos pequenos agricultores que diz assim: se o campo não planta, a cidade não janta. É importante que toda a sociedade tenha essa compreensão da importância do meio rural. E é importante que as crianças, desde cedo, já aprendam sobre isso. Já aprendam sobre a importância da natureza, de como preservar a natureza, de como integrar elementos da natureza com elementos modificados pelos seres humanos, pela ciência, pela técnica, de como fazer isso de modo que não agrida a natureza, inclusive destruindo, como a gente está vendo esse processo cada vez mais acelerado de destruição da nossa natureza, né? Então, essa é a ideia de desconstrução que a gente precisa fazer e que a educação do campo tem tomado como referência. Portanto, a educação do campo traz um currículo, traz uma proposta pedagógica que se constitui a partir do lugar. Não quer dizer que fica no lugar chamado meio rural. Quer dizer, começa a partir dali, né? Por uma compreensão que ali tem saberes, que ali tem conhecimentos, que ali tem sujeito de saberes e de conhecimentos. Então, em tempo de negações, é necessário fazer afirmações. E uma afirmação importante vem da Constituição Federal. No artigo 205 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, pessoal, diz respeito a todos nós, a todas nós, a educação, né? Mas, além disso, diz no artigo 206 que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, isso que é um direito subjetivo, não é um direito assim, toda a população de Parnaíba tem direito à educação, toda a população de Teresina tem direito à educação, toda a população de Uruçuí, de Picos, tem direito. Não é assim. Quando a Constituição diz que a educação é um direito subjetivo, quer dizer que eu, Lucineide, tenho direito à educação, que a Lorena, professora Lorena, tem direito à educação, que a Jéssica tem direito à educação, que a professora Mara tem direito à educação, que a professora Rosa tem direito, todas, e nós e cada um de nós temos direito. É subjetivo esse direito. Se é assim, como negar esse direito a quem está na zona rural? E o artigo 206 diz: o ensino será ministrado com base no seguinte princípio. O primeiro princípio, sabe qual é? Igualdade de condições para o acesso e a permanência. Gente, o acesso deve ter a igualdade de condição que tem para mim, deve ter para qualquer pessoa que vive na zona rural de Parnaíba, na zona rural de Gilboés, na zona rural de Corrente, na zona rural de Uruçuí, em qualquer lugar.
É o mesmo direito que tem a criança com deficiência, é o mesmo direito que tem a criança negra, é o mesmo direito que tem o jovem LGBT. Todos e todas nós, e cada um de nós, e cada uma de nós, estejamos onde estivermos, temos esse direito. E esse direito precisa ser provido considerando as nossas diversidades. Diversidades de pessoas, de orientações, de credos, de orientações sexuais, de credos religiosos, não é? De situação socioeconômica, seja qual for, esse direito, pela lei maior do nosso país, deve nos alcançar, né? Deve nos atravessar. Tem uma resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de 2008, que são as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Essas diretrizes já são complementares, porque em 2002 tem as primeiras diretrizes, em 2008 elas são complementadas. E o artigo 3º dessas diretrizes diz assim: a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças. Então, pessoal, não é apenas o direito subjetivo que as crianças do campo têm. Elas têm ainda o direito a uma educação com determinada qualidade e a uma escola com determinada qualidade. Então, as crianças da educação infantil, ou seja, da creche e da pré-escola, as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, portanto, elas precisam ter escola na própria comunidade rural. Portanto, não faz sentido esse negócio de botar criança dentro de ônibus ou dentro de pau de arara para levar para a cidade, pessoal. É direito delas. Isso aqui é uma normativa que tem força de lei, é do Conselho Nacional de Educação. E que deve se evitar a nucleação, aquela coisa que já acontecia no meu tempo, que chamava de grupo escolar, hoje chama nucleação. Pega um conjunto de escola e forma ali um núcleo, fecha as que têm menos aluno e bota todo numa única escola, isso chama de nucleação, e aí nasce a indústria do transporte escolar e tudo mais que está em volta. Bom, diz também que os 5 anos do ensino fundamental, excepcionalmente, poderão, os 5 anos, né, 1º ao 5º ano. Na verdade, eu disse ainda agora do 1º ao ano, 1º ao 5º, lá atrás também, né? Os 5 anos iniciais do ensino fundamental, excepcionalmente, não é regra, excepcionalmente, poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos alunos, cabendo aos sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo máximo dos alunos em deslocamento a partir das realidades. Então, excepcionalmente, pode sim deslocar os estudantes, mas é intracampo, é para escolas do campo, não é de escola do campo para escolas da cidade, é intracampo. E a outra coisa é que o Conselho Estadual ou o Conselho Municipal de Educação daquele município, caso haja o conselho, que em geral há, porque atualmente todos os municípios têm que compor os seus sistemas municipais de educação, e o sistema municipal de educação tem pelo menos 3 construções indispensáveis, que é a existência de um conselho, né, a existência de um plano de educação, de um fórum de educação, um fórum municipal. Então, esse conselho, ele deve, quando acontecer isso, excepcionalmente, que infelizmente esse excepcional é regra, né? Ele deve dizer qual é o tempo máximo de deslocamento, porque não é admissível que uma criança que deve estar na escola às 7 da manhã tenha que sair de casa
às 5 ou às 4 da manhã, porque o ônibus dá não sei quantas voltas para poder chegar na escola, não é? E que depois de trafegar 3 horas dentro de um ônibus e chegar na escola com sono, cansada, que condição essa criança tem de estudar? Né? E depois ela enfrenta mais 3 horas para voltar, e qual é a condição que ela tem de um bom aproveitamento? E se a gente junta isso à condição de baixa infraestrutura das escolas? Então, pessoal, não basta ter a vaga, não basta ter o direito na lei, é necessário ter uma qualidade, mais uma vez repetindo. Em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças da educação infantil com crianças do ensino fundamental. E aí eu nem vou comentar sobre isso, pessoal. Seria em nenhuma hipótese. Mas eu duvido aqui que alguém que conhece a zona rural possa dizer que isso não acontece. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, mas queria mostrar para vocês esses números de escolas públicas da educação básica no Brasil, no Piauí. Eu peguei um município, Uruçuí, né? No Brasil, em 2010, nós tínhamos 78 mil escolas, mais de 78 mil. Em 2020, nós temos 53 mil. Pessoal, o que aconteceu? O censo diz que nesse mesmo período houve um crescimento populacional de 21 milhões de habitantes. E nós diminuímos o número de escolas. No Piauí, em 2010, era 4.285, atualmente 1.970. Em Uruçuí, 34, agora 14. Nós estamos falando de escolas rurais, escolas na zona rural. As matrículas, que a gente pode dizer, não, esse problema aconteceu em relação à escola, mas as matrículas cresceram. O que aconteceu? No Brasil, em 2010, 717 mil matrículas no Brasil. Em 2020, 663 mil. Na zona urbana, essa realidade, ela não é igual, ela cresceu. Não é como a gente está vendo aqui, ela cresceu. Se a gente pega e aqui eu quero chamar a atenção, nós estamos falando da pré-escola, eu peguei esses dois exemplos, da pré-escola e do ensino médio. Desculpe, essa primeira coluna aqui é do Brasil, a segunda que é do Piauí. Em 2010, ou melhor, vou passar logo para o ensino médio. Que os dados são mais ou menos nessa mesma proporção, né, de diminuição. O ensino médio da escola rural em 2010, nós tínhamos 302 mil matrículas. Em 2020, 374, aumentou, não é? Isso tem muito a ver com a realidade geral do ensino médio no país, que ao longo do tempo é uma realidade de praticamente ausência de escola rural, de escola no meio rural. Mas se a gente pega no Brasil urbano, nós vamos ver que o ensino médio foi diminuir da relação entre 2010 e 2020. Se a gente pega o Piauí urbano e rural, nós vamos ver que em 2010 nós tínhamos no meio rural 7.712 mil matrículas e em 2020 7.496 mil matrículas no ensino médio, enquanto na zona urbana houve, de novo, um decréscimo. Então, nós temos aí, pessoal, problemas muito sérios para resolver. Problemas que, como a gente está discutindo desde o início nesse evento, dizem respeito aos problemas gerais da educação no Brasil, que se agudizam nesse momento de crise, e problemas que dizem respeito a questões específicas, mas que são específicas enquanto existência, mas não são específicas do ponto de vista das suas relações, porque nós estamos falando de uma realidade rural que repercute em toda a sociedade brasileira.
E já para ir encerrando, né, meu tempo eu acho que está acabando, chamar atenção ainda para esses números aqui. Também em relação ao Piauí e ao Brasil, não é? Para dizer um pouco mais sobre esse momento de pandemia, em que nós estamos precisando ficar em casa, muito embora uma boa parte da população não possa ficar em casa, porque se ficar em casa morre de fome, se não morrer da pandemia morre de fome, mas uma boa parte está precisando e outra parte está ficando, como nós, funcionárias públicas, funcionários públicos, temos esse privilégio, não é, de poder trabalhar em casa, a partir de casa, apesar dessa situação de adoecimento que a gente discutia ainda agora há pouco. E aí nós vamos ver, pessoal, que essa situação ela vai demonstrar uma realidade que já existe desde sempre na escola rural, que não era vista, percebida, e que agora está sendo percebida na escola urbana, que é a falta da infraestrutura e do acesso aos meios tecnológicos como meios pedagógicos, como meios que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, e agora, nessa cultura urbanocêntrica, porque a zona urbana começou a reclamar que a internet está ruim, que os alunos não têm computador, estão assistindo aula pelo telefone celular, se criou uma brecha para a gente dizer como é que está na zona rural, porque até aqui nem brecha para dizer a gente vem encontrando, né? Então, pessoal, veja que 41% das escolas rurais do Piauí, 41% das escolas do Piauí apenas contam com internet, aquela via cabo, que alimenta diretamente o computador. No Brasil, essa realidade também das escolas rurais, ela é complexa, mas é um pouquinho melhor que a do Piauí, como a gente está vendo, né? Em termos de banda larga, essa que nos permite ter acesso mais rápido, baixar arquivos e tudo, né? Utilizar o Wi-Fi, apenas 30% das escolas rurais do Piauí têm acesso. Então, mesmo que a gente não tivesse, a do Brasil é praticamente idêntica à realidade, com dados de 2020, mesmo que a gente tivesse tendo condição de ir para a escola, né, nós estaríamos excluídas disso que a ONU já está reconhecendo como um direito humano, que é o direito à internet. Internet, pessoal, se tornou um direito humano. Nós, nesse momento, não estamos podendo exercitar a nossa humanidade em muitas situações, se não for pela mediação da internet. E aí, como pedir que a população do campo passe no Enem, tire boas notas, se comunique, participe das relações sociais, não é? Como pedir isso? Como querer isso? A quem a gente denunciar isso? Não é? Como estancar isso? Será que num momento como esse, em que as pessoas estão morrendo de uma parte, outra parte passando fome, vai ser possível resolver esse problema? Não vai ser resolvido agora. Porque a internet não é prioridade em meio a todas essas outras coisas. Né? Então, a outra coisa é que esse problema não se criou agora, esse problema ele vem se arrastando ao longo do tempo, tanto de gente que tem ainda na zona rural, apesar das políticas, do avanço das políticas, a gente precisa reconhecer que houve avanço até 2016, mas o tanto de gente que tem geladeira comprada na caixa e não pode usar, ou porque não tem energia, ou porque a energia não dá suporte, se ligar a geladeira ela vai queimar. Então, trago aqui o Paulo Freire. De novo, educar
é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Não podemos continuar com essa educação desprovida de sentidos ou que tem apenas o sentido oficialmente colocado, que não enxerga as nossas especificidades, que não enxerga as nossas diferenças. E aqui é uma foto do curso de licenciatura em Educação do Campo da UFP, de um dos cursos, quando os estudantes tiveram que fazer uma manifestação, ocupar a reitoria para que fosse lançado um novo edital de seleção de estudantes para o curso de Educação do Campo, e houve a quebra de uma porta de vidro na manifestação, e 3 estudantes estão sendo processados, e esses aqui estão em manifestação, para dizer, eu também estava aqui, isso tem a ver comigo. E eu penso que é isso que a gente precisa dizer agora. Eu estou aqui, isso tem a ver com a gente. E aqui é o Gilvan Santos, é um cantor e também estudioso da educação do campo. Eu quero homenageá-lo. Ele teve um AVC, não fala, mas já pensou um cantor que não consegue falar, né? E aproveito para homenagear todas as pessoas adoecidas, né, que estão se sentindo limitadas nesse momento. Gilvan diz, não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola.